Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário, que você acelera a sua curva de aprendizado e se liga, o episódio de hoje, o meu convidado são 23 escritórios, o cara tem 38, 40 anos de experiência na advocacia previdenciária, então se você não se beneficiar desse episódio e conseguir extrair alguns insights aí para o seu escritório, eu já não tenho mais o que fazer. Me ajuda aqui, escreve nos comentários como é que tem sido o Prevcast para você, como é que ele tem te ajudado aí na sua carreira. Isso me ajuda a criar conteúdo cada vez mais conectado com você, beleza? Também, já é inscrito no canal? Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que sair um conteúdo novo aqui, você recebe em primeira mão, beleza? E bora trazer mais previdenciaristas para cá. Compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp. Vamos encher aqui de previdenciaristas e compartilhar muita experiência, beleza? Bom, quero trazer ele, que o cara tem muita experiência e eu vou me esforçar para extrair aqui o máximo de informação para te ajudar aí no seu escritório, na sua carreira. Seja muito bem-vindo, Dr. Vladimir Lopes, tudo bem? Tudo bem, Danilo, é um prazer estar aqui, poder compartilhar aí com você e com o teu público, né? Toda a experiência que eu adquiri nesses 40 anos de advocacia. Estou muito feliz aqui de poder passar algum conhecimento que eu adquiri aí na minha vida profissional e pessoal também. Pô, legal, vai ser um bate-papo muito bacana. O doutor estava me falando já nos bastidores aqui, OAB número 95.000, é isso? 94.000, né? Eu tirei a minha OAB, eu terminei a minha faculdade em 86 e em 88 já estava com a minha carteira na mão. Foi na época ainda eu sou da época que tinha exame oral ainda, né? Da OAB, era um outro tipo de exame, né? Então eu fiz exame oral na própria OAB, né? E deu tudo certo também, sempre fui muito aplicado aí na questão dos estudos aí, né? Então, desde cedo, já há 40 anos que eu estou nessa luta aí da advocacia. Olha, e eu vou falar, estou diante de um verdadeiro guerreiro, tenho certeza. Sabe por quê? Como é que eu penso? O senhor estava me falando já aqui nos bastidores, né, que é um estudioso hoje, que hoje tem estudado bastante, está fazendo aí alguns cursos. Aliás, acompanha inclusive o Prevcast, já viu alguma coisa aqui do Prevcast. E o que eu penso? A advocacia, ela é meio ingrata, de certa forma, com os profissionais. A advocacia, ela é meio ingrata com os profissionais do direito, porque o direito, ele muda o tempo todo, né? Diferente da medicina, talvez, que tem uma base ali, embora também o direito você tenha a filosofia e tal, mas como muda tanto a legislação, se você não se atualiza, você não é mais advogado, de certa forma. Então você precisa estar atuando. Pô, você passou por mudança de CPC, mudança de algumas legislações previdenciárias aí, e tudo isso impõe para você ter que aprender novamente ou reaprender o direito. Então, parabéns, é um guerreiro. Como é que é manter esses anos todos de estudo no pique ali, fazendo a coisa acontecer mesmo, absorvendo conhecimento? Na verdade, eu gosto muito de estudar, né? É uma coisa que eu tenho dentro de mim. E eu me sinto na necessidade de estar passando aí o melhor para os meus clientes, né? Então, eu procuro sempre estar acompanhando todas as alterações. A área previdenciária, ela muda, né? Semanalmente, diariamente, tem muita alteração. A gente tem que lidar aí sempre com as instruções normativas, INSS, portarias, circulares. A gente tem que estar atento. Então, eu nunca deixei de estudar, né? Então, eu fiz aí a minha pós em processo civil, direito civil, previdenciário, trabalhista, né? Estou fazendo agora um mestrado em direito previdenciário, pensando aí futuramente aí ou lecionar na área, ou então só fazer como fonte de pesquisa, né? Virar um pesquisador, que é uma coisa que eu gosto muito, ser pesquisador da área previdenciária. O conselho que eu dou para os colegas previdenciaristas não deixe de estudar. Invista em cursos, invista em aprimoramento, em pós-graduação, em cursos aí, tem excelentes cursos, porque a gente no dia a dia, a gente não consegue acompanhar, porque a gente tem a vida nossa aí de advogado
e ainda tem a vida fora do advogado, que é a vida familiar, e fica assim um pouco corrido, né? Então, assim, eu me desdobro, né? Estudo online, estudo presencial, eu me esforço e eu só colhi bons frutos, né? Então, desde a época aí das orientações do meu pai, né? Meu pai sempre falava, olha, vai estudar, né? Eu sempre estudei aí com grandes mestres, conforme a gente conversou aqui aí nos bastidores, né? Eu estudei no Damásio, tive aula aí com grandes mestres, né? Do direito, que hoje tem alguns que estão inclusive aí no STF. Foi um aprendizado assim sem fim, né? Já fui também jurado do Tribunal do Júri por quase 15 anos, né? Então, todo mês a gente era chamado, participava, cheguei a dormir no Tribunal do Júri, em situações de mandar ele buscar roupa em casa. Então, assim, é um aprendizado, né? Sem fim. Nessa fase de estudos aí, também estudei para o concurso para delegado da Polícia Federal, fui aprovado, infelizmente aí sofri um acidente e não fiz uma prova física que precisava fazer e não tinha condições físicas de fazer, né? Mas essa área também do direito penal é uma área que eu gosto muito, apesar de não atuar, mas o estudo mudou minha vida. O estudo, e eu sempre oriento aí as pessoas, os funcionários, né? Inclusive lá no escritório, o escritório subsidia cursos, treinamento de pós-graduação que a gente pode dar de apoio, a gente dá para o funcionário, porque isso vai ser aí um fruto que o funcionário vai colher, ele vai se melhor qualificar e vai trazer resultados melhores para o escritório. Então, quanto mais a gente puder investir no funcionário, é melhor para todo mundo, tanto funcionário, tanto para a empresa. Sem dúvida, a empresa forte é a equipe forte, né? A empresa é resultado de pessoas. Importantíssimo. Eu gosto muito de ouvir pessoas que têm resultado. Você é uma pessoa que tem resultado. Hoje você tem 23 escritórios, você está como presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Santana. É isso, né? Isso. Tem outras atividades hoje? Não, isso já é suficiente. Esse da OAB Santana também. Já tomou um tempo danado aí. É uma missão aí da gente estar tirando dúvidas, orientando, discutindo problemas com os advogados santanenses. Então é uma parte muito interessante, né? A gente tem reuniões, a gente traz autoridades aí na área previdenciária, tanto advogados, médicos, procuradores do INSS, para fazerem palestras para os advogados. Então a gente inclusive teve a gente teve uma última com um procurador do INSS também, teve muito retorno. Não, o Miguel Orvati inclusive o Miguel Orvati é o meu coordenador no mestrado. Legal. Tenho aula com ele toda segunda, não sei. Ele teve com a gente aqui. Teve, nossa. Aliás, eu vou deixar o card do Miguel Orvati aqui. Sabe quem deve estar lá? Eu vou deixar o card aqui também. Doutora Vera. Doutora Vera Queiroz. Doutora Vera. Nossa, o episódio da Doutora Vera teve um corte que nós fizemos, bombou. Bombou, nós fizemos um corte no Instagram. Nossa, eu tava no final de semana num curso, aí chegou lá no celular, né, não parava de chegar notificação de gente curtindo e compartilhando. Eu falei, eita. Aí a Daiane, que é minha assistente, ela mandou pra mim e falou, Danilo, tá viralizando o vídeo da Doutora Vera. Cara, e bombou, porque ela conhece também bem a história, né? Sim. Do INSS. E ela traz uma percepção histórica sobre um problema que teve no INSS muito interessante. Esse corte tá lá no Instagram, quem não acompanhou, dá uma olhada lá, porque tá muito, muito legal. E aí, o senhor tem 23 escritórios, está na OAB, muito bacana, mas eu queria antes, entender, doutor Vladimir, como é que a história até aqui? Então, como é que você chegou no direito? Como é que você escolheu o direito? Como é que você escolheu o direito previdenciário? Como foram esses primeiros anos de carreira? Conta um pouco pra gente. Eu sou filho de militar, né? Então, o meu pai, ele é um estudioso, meu pai falecido, meu pai era um estudioso do direito, né? Uma pessoa que lia muito, lia as leis, ele ia para a assembleia, discutia, fazia projetos aí, ajudava a fazer projetos, né? Encaminhava para os deputados, algumas promoções aí dos policiais, ele tem o dedinho do meu pai ali. Meu pai sempre me orientou aí
nesse sentido, né? Olha, faz direito ou faz alguma academia militar, né? Então eu preferi ir para a área do direito, né? E nesse caminho do direito, eu acabei passando aí pela OAB, né? Fiz estágio na OAB, fiz estágio na Procuradoria de Assistência Judiciária, a PAJ, que era na Liberdade 32, ainda não sei se ainda está lá, mas deve estar, o prédio é do próprio Estado, né? E aí eu vim aí caminhando, né? Por todo esse percurso aí, né? Previdenciário. Eu comecei primeiro na área trabalhista, né? Então, fiz aí um estágio na área trabalhista. Trabalhei um bom tempo aí com o Dr. Edson Cordeiro, um advogado renomado na área trabalhista. Aprendi muito com ele e aí fui me interessando aí pela área previdenciária também. Eu trabalhei um tempo na Previdência também, né? Aprendi bastante coisa. Aprendi o outro lado do balcão, né? O outro lado do balcão. Inclusive, eu conversei com a doutora Vera, né? Ela também é ex-servidora também, o Miguel é servidor, né? Então, a gente, às vezes, tem um pouco de afinidade com alguns assuntos, né? Porque quem trabalhou lá já sabe como funciona, né? Mas isso foi em outros tempos, né? E eu preferia aí o caminho da advocacia, porque na Previdência você fica estagnado, ali como servidor. Você fica estagnado, você não tem um plano de carreiras. Se você entra como agente, você fica como agente, depois teve uma mudança de nomenclatura, mas você não sai daquilo, né? E eu queria ali alçar novos voos, né? E eu falei, eu tenho uma coisa do social, né? De querer ajudar as pessoas, de querer levar o bem para as pessoas, é uma coisa muito minha. Na Previdência a gente fazia tudo isso, né? Eu fui chefe de benefícios, eu sempre ali visava ali tratar a pessoa ali de igual para igual, né? A gente tem aí histórias aí de desmandos, de distrato dentro da Previdência. Eu já passei aí na fase de advogado, naquela fase que a gente tinha aqui na Previdência logo cedo, não tinha essa coisa aí de toda informatizada, né? Então, eu já peguei fila, chuva, frio, né? Então, luta, né? Que eu sempre falo, né? A advocacia não é para covardes, né? Então, é luta diária, né? Eu acabei aí passando por essas fases que só agregaram na minha vida, né? Então, eu comecei a advogar, bem lentamente, né? Depois eu tinha contatos com pessoas que não dominavam o direito previdenciário, e isso acabou aí alavancando aí a minha carreira, né? Tive muito contato com os contadores. Os contadores, eles não têm, pelo menos os que tiveram contato comigo, não tinham conhecimento aí da parte previdenciária. E aí me procuravam, e aí eu fui desenvolvendo esse trabalho aí de orientação, de trabalho como advogado, né? E aí comecei a ir para a parte judicial. Aí você já estava no escritório? Já estava no escritório e o meu forte... Em que ano o escritório? Escritório já fazem 15 anos do escritório, 2009. Você começou ele em 2009, antes disso era servidor? Não, eu saí bem antes, né? Aí depois eu estava ainda fazendo alguma coisa, trabalhista, tudo. Aí depois que eu fundei o escritório mesmo, porque ele cresceu muito, né? Então a gente fundou o escritório e aí a gente já deixou já para a parte mais empresarial. E aí a gente, dessa parte da Previdência, foi aí uma coisa que agregou muito na minha vida, e eu comecei a dar orientação aí para contadores, tudo, e também advogados que não entendiam muito o direito previdenciário. Então, eu acabei fazendo parcerias também, né? E eu conhecia muita gente, né? Muitos contadores, tudo. Então, eu tenho um amigo contador, ele sempre, tem isso aqui, eu preciso que você me ajude aqui. E foi nessa parte que comecei a investir.
Investi também na parte do planejamento previdenciário, que é a parte que eu sou especialista. Eu fiz, inclusive, estou terminando uma MBA agora de planejamento previdenciário, que é uma parte que eu acho uma das mais interessantes aí do direito previdenciário, né? Você planejar a tua aposentadoria, né? Fazer um estudo, né? Então, não é tão simples como alguns falam, né? Então, é um estudo muito profundo, né? Você tem que tomar muito cuidado, porque você está lidando com pessoas, né? Então, e assim eu construí minha carreira, né? Com muito trabalho, muito estudo, nunca deixei de estudar, né? E eu dividi aí a parte profissional com a parte pessoal também, e fui ampliando esse horizonte aí, e por causa do meu trabalho, eu tive muito retorno aí no boca a boca, né? Aquela propaganda, né? Então, sempre as pessoas me procuravam, até hoje me procuram, né? Como uma referência aí no direito previdenciário, mas nessa parte de corpo a corpo com o cliente, né? Eu gosto muito de ouvir o cliente. Então, eu escuto, tento ver todas as possibilidades, oriento legalmente o que a pessoa para fazer. Eu sou muito legalista, né? Então, não admito nada que saia do legal. Então, eu sou muito legalista, né? Então, a gente depara aí com diversas situações, né? Olha, eu fui num profissional, ele falou se eu fizer um papel assim, a gente já não... Então, eu já trabalho dentro do que é certo, né? E eu sempre me dei muito bem com isso, dessa questão da empatia, né? E trabalhar em cima da legalidade. E isso me trouxe muitos clientes, me trouxe aí muito progresso na minha carreira. Pô, legal, bacana. Você foi servidor do INSS quantos anos? Foi 23. 23 anos, como 23, servidor? 23. Caramba, bastante tempo. Eu tentei o concurso que eu te falei, né, para delegado federal. Depois tinha um concurso para magistratura, mas magistratura ele precisa de uma dedicação exclusiva, né? E eu precisava trabalhar, né? Então, mas para delegado federal deu certo, mas por causa do acidente eu comentei, não foi. Mas na Previdência eu aprendi muita coisa também. Imagino. Aprendi bastante coisa. Te habilitou muito para entender hoje administrativamente. A gente acaba tendo um diferencial, né? Que é saber como as coisas funcionam dentro do INSS. Você lembra o ano que você saiu do INSS? 2006, mais ou menos. Bem mais pra cá já. 2006, 2006. Bacana, legal. Pô, então você compreendeu bem. Eu comecei no direito previdenciário em 2005. Você saiu logo depois ali da época da fila, né? Sim. Nossa, eu tava falando no outro episódio aqui do Todo Vladimir. Eu pegava as filas do INSS, passava a madrugada. E aí chegava de manhã, quando a gente não conseguia pegar a senha, porque entrou alguém na frente, eu não tinha senha, rapaz, mas era terrível. Devia ser difícil pra vocês nessa época, porque eu lembro que era muita briga ali na frente, hein? Não, tinha gente... Que agência que você tava? Eu trabalhei em Santana, né? Santana. Em Santana. Era na Brasileme, na Rodolfo Miranda. Você não me é estranho então, hein? Sério? Será que nessa época eu me lembro, eu ia pra lá. Brasileme... Você estava como chefe de benefício? Chefe de benefício. Ah, não, então certeza que eu te chamei pra reclamar de algum servidor que é normal, né? Que não tava me atendendo. Trabalhei na Brasileme, trabalhei em Santana, na Rodolfo Miranda. Na Taliba já não trabalhei, né? Que eles me deram pra Taliba Leonel, já não peguei essa fase. Mas um bom tempo foi na Rodolfo Miranda, ali na Ponte Pequena. Né? Depois eles foram... Aliás, eu entrei no fórum, o antigo Fórum de Santana, onde hoje é o prédio da Lavoisier, ali em Santana. Ali era INSS. Depois ele mudou para Armênia, na Rodolfo Miranda. Depois ele foi para Brasileme. Entendi. Então, E depois na fase aí de advogado, também passei por situações de ser aplaudido. Aí, um dia eu estava no INSS aí da Taliba Leonel, fui resolver algumas questões, né? E eu fui o primeiro da fila. E depois a gente trabalhava com uma liminar do IAP, que você poderia dar entrada em quantos casos você quisesse. E aí eu cheguei cedo, né? Então,
igual falam, quem chega cedo bebe água limpa da fonte, né? Então cheguei cedo, passei frio, chuva, mas fui o primeiro. E aí entreguei um caso, entreguei outro. Aí os advogados começaram a murmurar, né? E aí veio uma advogada que reclamou comigo. Falei, doutora, eu cheguei cedo. A liminar, né, me permite uma quantidade ilimitada de casos. Eu tenho um bom senso. Eu não vou colocar 10 casos, mas eu tenho 3 casos aqui que eu preciso resolver, né? Eu cheguei cedo para poder resolver. Eu estou representando pessoas, né? Eu não posso fazer um caso aqui e até entendo aqui, mas fica difícil para mim também, né? Aí o servidor demorou, né? Tem que puxar quinis, etc e tal, né? E levanta, e aí você tira outro caso da pasta, né? Aí quando eu levantei, né? Eu fui ali aplaudido por todos os advogados no meio da agência. E eu agradeci, né? É muito tempo. E hoje temos aí INSS digital, um outro momento. Exatamente, né? Em termos de facilidade de acesso, né? Melhorou. Sim. É incomparável, né? Não, porque a gente o INSS estava muito atrasado, né, nessa parte, né? E eu acho uma coisa bacana, né? Porque tem uma fila, né? O funcionário, ele vai puxar o caso da fila. Então, ele pega um caso da Bahia, ele pega um caso do Rio de Janeiro, né? Então, a gente, até para evitar qualquer tipo aí de direcionamento, favorecimento, então, é legal. Agora acabou, né? Porque você puxou da fila nacional, acabou. Não tem mais isso de um amigo, etc e tal, né? Então, eu acho que ajudou bastante essa parte aí de moralizar, né? De deixar essa coisa mais certa aí, para ficar uma coisa tava muito solta, né? Então... Legal. Bacana, pô. Vamos falar um pouquinho de aspectos práticos aí. Hoje, você deve ver um desafio bem interessante, que é fazer a gestão de muitas pessoas. São quantas pessoas que estão hoje fazendo? 190. Em torno de 190 pessoas. É um volume grande de pessoas e uma responsabilidade que você assume muito grande, né? Vamos falar um pouco sobre isso, porque assim, muitos advogados aqui que nos assistem estão no começo de carreira, estão contratando seu primeiro colaborador. Às vezes ele já tem um primeiro colaborador, mas vive ali aquelas dificuldades e você já tem uma boa experiência nesse processo. Você já caminhou muito pelo caminho que eles querem andar. Sim. Então vamos tentar entender um pouco sobre isso e como que os advogados podem sair. E penso eu aqui que rápido, né? Você cresceu relativamente rápido, porque 2009, né? Sim. 2009 para cá. Ao que você deve esse crescimento assim? O que você acha que foi um aspecto fundamental para você que fez você crescer de maneira tão exponencial assim? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita força de vontade. E eu acredito, né? Então, eu não fico esperando as coisas acontecerem ali no escritório. Eu vou atrás das oportunidades. Então, eu sempre procurei, né? Eu sempre procurei formas de melhorar o meu trabalho, de agregar coisas no meu trabalho. Então, eu não posso ficar ali com meus clientes, né? Eu penso em ampliar para poder atender mais pessoas em outras localidades. Então, eu tenho que ser uma peça para facilitar, um facilitador para o cliente. Então, se o meu cliente ele está lá em Bragança, se eu tiver um escritório aqui em Santana, eu não vou estar facilitando para ele, né? Então, até porque tem pessoas que preferem atendimento presencial. Então, se eu puder ter algum polo que eu possa atender aquela região, eu vou atender aquela região, né? Então, o crescimento se deu pensando nas pessoas, né? No acesso ao advogado previdenciarista. Então, eu pensei nesse sentido, né? Porque a gente se depara aí com tantas diga-se assim, injustiças, né? Com perícias mal feitas, indeferimentos mal feitos, né? E as pessoas não sabem para onde correr, né? Então ele recebe ali uma comunicação,
de indeferimento, e ali tem um prazo para recorrer, e você sabe como eu, que o recurso na parte pericial é só perda de tempo, porque é o próprio órgão que vai julgar, então dificilmente, né, raramente vai ter uma mudança aí de entendimento, né? Na parte aí de aposentadorias, e isso a gente vê que a junta de recursos é muito competente, então você ali fazer bem aquela prova, especificar bem o que você quer, até fazer uma sustentação oral, aí na junta você consegue reverter bastante coisa, mas a parte médica, que é o que tem mais, você não consegue, né? Até porque o INSS não dispõe aí de perito especialista, né? No juizado a gente tem ali a maioria das patologias, tem ali o especialista, ortopedia, cardio, psiquiatria, você consegue aí direcionar, né? Quando é uma patologia muito específica, você já não tem, você vai no médico do trabalho, ou num clínico geral. E então, nesse sentido, essa ampliação se deu pensando no cliente, num facilitador. Ah, vocês não têm um escritório na Zona Leste? Não, não tem. Opa, vamos atender a Zona Leste. Você tem aqui na Guarulhos? Não, vamos atender a região. Guarulhos é enorme, né? É uma população gigantesca. Então, a gente pensou atender o cliente, né? Então, essa ampliação, ela foi se dando de acordo com essa necessidade que a gente foi percebendo, né? Então, as pessoas... Era uma época diferente, né? Hoje você consegue fazer as transmissões aí pelo celular, pelo Meeting, né? Você consegue, pelo Teams, né? Você consegue conversar ou pelo próprio WhatsApp, né? Antigamente não, a pessoa tinha que levar lá o documento para você. Hoje a pessoa tira uma foto do documento, se estiver legível, você imprime e tá tudo resolvido. Você conversa com o cliente pelo celular, né? Uhum. Naquela época não. A pessoa, doutor, mas é tão longe. Doutor, eu estou aqui em Santo Amaro, mas vou ter que ir até Santana. Eu vi falar que o doutor é bom, etc. Nesse sentido, né? Então eu pensei nessa coisa de ampliação, né? De levar o meu conhecimento para uma outra localidade, né? Para poder ajudar a abarcar um número maior de pessoas, né? Eu tenho uma missão minha que é poder ajudar as pessoas. É ajudar. Então eu converso, eu oriento, eu discuto, muita coisa é pro bono, entendeu? A gente não... Então eu trabalho com essa mentalidade, né? Então eu procuro ali resolver um problema. Então, se a pessoa está me procurando, eu vou resolver um problema. E se não resolver, você sabe que tem situações que não tem, eu oriento a pessoa o que fazer para o futuro. Hoje não dá, mas aqui você vai fazer isso aqui. Você não pode, no caso do auxílio-doença, né? Eu explico, você não pode estar contribuindo já com uma doença pré-existente, funciona como um seguro, né? Como um convênio, não pode. Então, eu oriento tudo. Mas se tiver um agravamento, você vai ter direito. Então, eu dou todas as possibilidades para a pessoa, né? A gente sempre dentro da legalidade. Então, eu não oriento a pessoa para depois a pessoa ser prejudicada, né? Então, eu penso nas consequências aí, previdenciárias, se eu não posso estar dando algum tipo de orientação que ele pode estar incidindo em alguma ilegalidade, né? Então eu sempre deixo ele claro se tem direito, se não tem direito, e isso acabou aí me dando retorno, né, nessa questão, e a gente foi ampliando, as pessoas me procurando, doutor, mas na Baixada, por que o doutor... E a gente acabou ampliando, mas uma necessidade de atender pessoas que não nos procuravam através das mídias sociais, através de indicações, pedindo, doutor, é muito longe, e a gente acabou falando, vamos atender essa população. Foi isso que gerou essa ampliação. Legal, bacana. Eu tenho alguns escritórios também, um volume menor aí que o do doutor, mas alguns desafios que eu enfrento são desafios que você, penso eu, que também enfrenta. Eu queria trocar algumas figurinhas com você aqui pra gente tentar
de repente gerar alguns insights aí para quem está pensando em abrir seu segundo, terceiro escritório. Um dos grandes desafios é você, porque assim, você falou uma coisa que é muito interessante, né? É parte de você o desejo íntegro de ajudar pessoas. Sim. E em decorrência disso, você presta um bom atendimento, como você falou, às vezes orienta quando não dá para resolver o caso. Mas passar isso para alguém, fazer, replicar, igual você faz, no meu caso 7 unidades, no seu caso 23 unidades, não é algo tão simples, né? Porque por mais que você crie padrões e treinamentos, não é algo tão simples. As pessoas elas têm as suas experiências. Como você lida com isso? Como que acontece essa questão para você manter padrão de atendimento em cada uma das suas unidades? Você tem algum tipo de treinamento, processo pop, script de venda? Treinamento. O escritório investiu aí a gente fez primeiro uma primeira fase, né? A gente tinha um profissional da área, né, de treinamento, uma pessoa que treinou grandes empresas, né? De atendimento. A gente trouxe ele para o escritório e ele fez essa parte de treinamento de atendimento, de valores, do que não se pode falar para um cliente, da questão da empatia. Essa foi a parte do atendimento. Então, a gente fez um trabalho de 2 anos, né, com esse profissional e também mentorias individuais. Então, tem alguns funcionários que eles foram selecionados para fazer mentorias. De outros receber ou para ele dar mentoria para outro? Para ele receber. Então, a gente, quando detectava algum tipo de situação, a gente convidava para fazer uma mentoria, né? Então, você? Não, com um profissional. Ele fazia uma mentoria particular ali, individualizada, né? Em particular, individualizada. Fazia aquela mentoria, a gente corrigia ali determinados erros, né? Através da mentoria. E ele, olha, aqui você precisa fazer assim, a política da empresa é essa, entendeu? A gente tratava ali aquela situação. E a gente teve muito retorno. Com foco em venda ou com foco em qualidade no atendimento? Qualidade no atendimento. Qualidade no atendimento. Qualidade. São questões de comportamento, de palavra. Então a gente tem um treinamento geral e algumas situações mais específicas que têm que ter tratados no individual. Essas são as pessoas que atendem o cliente para gerar conversão? Não. Tudo. Tem os internos, né? E tem os externos para conversão também. Então a gente cuidava ali do profissional, do funcionário. Então ele é um excelente funcionário, mas precisava ser corrigido em algumas áreas, né? Um dos meus maiores desafios hoje, e sempre foi, é gestão de pessoas. Isso é o maior desafio, é a gestão de pessoas. O cliente, a gente vai tratar ali do direito, daquela queixa dele, né? Vai orientar, eu amo fazer isso, né? Agora, a gestão de pessoas, é um desafio diário, né? A gente inclusive, contratou um teste chamado MBTI, que ele traça o perfil de cada pessoa. Perfil comportamental. Sim, Excelente ferramenta. É um teste que você faz, reconhecido internacionalmente, e ele traça se você é um mediador, se você é uma pessoa mais explosiva, se você é mais analítico, se você demora muito para tomar decisões, se você toma decisões sem pensar. E aí você consegue, com essa ferramenta, colocar a pessoa num lugar mais adequado. Então, se você precisa de um funcionário mais analítico, você vai lhe colocar numa posição mais analítica. Se você precisa de uma pessoa que é mais comercial, você vai colocar ele... Então, a gente acabou fazendo isso aí, esses testes, né? E isso nos ajudou muito aí, para a gente identificar o perfil de cada líder, né? E a gente fez normalmente com os líderes, né? Então, um líder é mais democrático, outro líder é mais autoritário, tem um que é mais autocrático. Então, a gente conseguiu aí fazer esse filtro, né? E isso ajudou muito a gente. Ajudou porque a gente trabalha com 2 linhas. Eu tenho uma coordenadora de treinamentos que... Geral? Não, só da parte... Jurídica? Não, da parte de comportamentos, vendas, comportamento. Então tem uma coordenadora que só dá treinamento de comportamento, missão da empresa,
qual é a política da empresa, e eu tenho a parte de treinamento previdenciária, de legislação, né? Então a gente tem apostilas, a gente faz tabelas, né, de acordo com a legislação. Então eu tenho uma tabela, na verdade são 3 tabelas. Se você precisar descobrir uma carência de um benefício, você vai lá na tabela. A tabela tem tudo. Então, carência para auxílio doença, carência para maternidade, carência não sei o quê, carência, né? Até que maternidade já não tem mais. E aí vocês treinam isso, né? Treina, a gente faz o trabalho, a gente tem sala de treinamentos, né? Legal. A gente reúne as equipes. Que frequência, mais ou menos, assim, os treinamentos? De 2 em 2 meses, é bimestral. Bimestral, porque... Isso torna muito maçante. E a equipe, como a equipe é grande, né? Então a gente tem que ali selecionar um de uma unidade, um da matriz. Você vai fazendo essa seleção, né? E a gente vai recebendo aí os fatores determinantes, né? Através de indicativos recebidos da controladoria. Então a controladoria que vai identificando, precisam dar uma reforçada aqui. Por conta dos resultados. Com os resultados, né? Legal. Resultado. Então, a controladoria, ela avalia os resultados, sei lá, tivemos 100 benefícios protocolados, 50 concedidos, 50 indeferidos. Peraí, por que foi indeferido? Temos aqui um indicador, talvez, para trabalhar. Sim, a gente aumentar. Sim, é isso? Tem, controladoria. A controladoria, ela olha tudo. Se cumpriu o prazo, se não cumpriu, por que não cumpriu, por que deu baixas nas tarefas, né? Então, e aí ela recebe todos os prazos. Então, os prazos passam pela controladoria. Então, ela distribui tudo. Ela acompanha, né? Então, você tem um critério de distribuição? Imagino que deve ter, né? Porque ela toma decisão, não com total autonomia, penso eu, mas acho que ela deve ter um script, sei lá. Sim, tem. Ela tem... recurso de revista é para fulano, recurso mais complexo. Sim, já tem toda uma rotina para seguir. E se foi cumprido, se não foi cumprido, se teve algum problema, a gente vai passando essas demandas, né? E a gente vai ali sinalizando onde precisa melhorar. Então, o trabalho do escritório é uma eterna melhora. A gente procura melhorar sempre. Mesmo que a gente esteja na excelência, a gente procura o que a gente pode melhorar. Né? O que a gente pode oferecer para o cliente, né? Um pós-venda melhor, um atendimento personalizado. Eu sempre peço para os funcionários, né? Se coloque na posição do cliente. Né? Se coloque na posição dele ali. Recebeu uma negativa, está passando necessidade, às vezes está doente também, né? A pessoa está ali pedindo uma ajuda, né? Uma orientação, um norte, né? Ele quer um norte, né? A gente dá ali, orienta a pessoa, dá o caminho para a pessoa, né? Às vezes... como eu comentei com você, né, a gente sempre acaba sendo presenteado, a pessoa vem, te traz uma lembrança. Eu tenho pessoas que vêm no escritório só para me conhecer, a pessoa agenda o horário comigo só para me conhecer. Aí vem, me abraça, fala que foi muito grata, etc. e tal. Então isso é muito gratificante. Isso é uma consequência do trabalho da gente. Sim, eu me dou muito meu trabalho, né? É uma doação total, né? Então... Eu penso em tudo, né? Então, para quem está começando agora, você tem que ficar em cima, né? Você tem que cobrar, você tem que olhar, você tem que ver, você tem que ter visão de mercado. Então, assim, eu olho tudo. Eu não... às vezes pode ser um defeito, né? Não delegar, mas eu olho. Eu sempre estou olhando. Se tem alguma coisa que eu não gosto, né? Nem é função minha como CEO da empresa, mas... eu olho e falo, olha, isso aqui não ficou legal. Isso aqui não... desce para olhar. Esse aqui não ficou legal. Se tem alguma coisa na rede social que eu não gostei, já peço para tirar do ar. Falo, não, isso não é o foco, não ficou legal. Não... Então, eu acompanho. Eu acompanho tudo. Então, reuniões com os funcionários, eu participo também, estou ali acompanhando. Liderativo. Assim, não dá. As pessoas ali... trabalho melhor, né? Sabendo que tem aí um líder que está junto com a pessoa, né? Então, eu estou sempre ali, faço ali confraternizações, eu cumprimento todo mundo. Então, assim, eu trato todo mundo de igual para igual. As pessoas ocupam posições diferentes,
né? Mas a gente está no mesmo patamar ali de humanidade, né? Então eu trato todo mundo bem, atendo, a minha porta está aberta para todo mundo, né? Sempre à disposição para ouvir tantos elogios como queixas também, né? Então eu tento ali, eu tento ser um mediador, um ouvidor, né? Então tento resolver ali da melhor forma possível. Pessoas que já, como eu comentei com você também novamente, pessoas que saíram do escritório, né, para procurar outras oportunidades, pediram para voltar, eu abri as portas também. Quem saiu pela porta da frente também retorna pela porta da frente. Legal, né? Então muito bom. eu tenho essa questão, mas a grande questão é a gestão de pessoas, é acompanhar de perto, colocar pessoas qualificadas que possam ali, e leais, qualificadas e leais que possam ali dividir com você essa responsabilidade de gerir essa quantidade de pessoas. Então eu tenho essas pessoas comigo ali que me acompanham, que é meu staff ali, que cuida, um cuida da parte jurídica, um cuida da parte comercial, tem pessoas que vão visitar as unidades. Pensando nessa parte comercial, porque assim, teve uma pesquisa recente que mostrou que acho que 80% dos advogados ganham no máximo, acho que em torno de 5 salários mínimos. No máximo. Isso é o máximo que pode chegar de boa parte dos advogados. É a minoria dos advogados que realmente consegue. Eu vi essa pesquisa. Viu? Então. E aí o que acontece, né? Um dos grandes problemas está ligado à prospecção de clientes. Doutor, tem um departamento, é grande seu departamento comercial? É formado por quantas pessoas aproximadamente? Você tem uma ideia? Eu tenho um departamento, um receptivo, né? Que para atender aí as questões das solicitações de propaganda na mídias e tem a parte das indicações, né? Um vai indicando o outro, então é uma equipe de 10 pessoas só para atender aí essas ligações que entram diariamente, solicitações, ela vem via ligação e via WhatsApp também, né? Que é o canal de comunicação do escritório. Então são 10 pessoas e já tem um processo seletivo para ampliar para pelo menos 14 pessoas, porque o fluxo é muito grande. Então ele faz a parte receptiva. Essa parte de captação a gente não tem, de ficar ligando para as pessoas, até porque a gente tem um respeito aí à ética, né? Então a gente não trabalha com esse sentido. Eu tenho uma equipe ativa, que essa equipe ela faz aí uma cobrança de documentação. Então ela vai entrar em contato com você e faz uma cobrança de documentação. E tem um pós-venda também, que essa equipe também faz. Essa equipe ela entra em contato com você e te pergunta: olha, você foi bem atendido, ficou alguma dúvida, por que você não fechou o contrato? E aí é uma conversa mais profunda para entender o cliente. Às vezes ele não entendeu algum critério ou achou que o honorário não fosse justo, né? Então a gente tem um pós-venda que vai ligando para essas pessoas que em algum momento estiveram no escritório e não quiseram fechar o contrato. A gente pergunta se precisa de alguma coisa, se conseguiu resolver, a gente se coloca ali à disposição. Às vezes a pessoa pode naquele momento não ter fechado o contrato por N motivos. E a gente tem um trabalho de pós-venda que é fácil também. E isso faz parte aí de um resgate de clientes que não quiseram fechar o contrato. É esse pós-venda aí. Então você acaba ali conversando com a pessoa coloca algum tipo de queixa que a gente consegue resolver. Ou a pessoa fala: mas agora eu tentei sozinho, não deu certo mesmo. Aí a pessoa volta pra gente. Então é uma repescagem, né? Que a gente tenta ali. Você mantém a comunicação. Tem que manter. Se a pessoa já fez conexão com você mapeia ali, quer dizer, é uma venda ativa, de certa forma, né? Sim. Eu acho isso interessante porque muitos advogados, e talvez não vou dizer erro, mas acho que ele perde oportunidades quando ele fica esperando o cliente apenas procurar. Não. Você tem uma pegada mais ativa, mais de ação mesmo, mais de, não é que você vai só me procurar, eu vou encontrar clientes, eu vou gerar oportunidades, é isso. A pessoa, as pessoas querem atenção, né? Então ele teve um atendimento e depois eu vou querer saber se ele foi bem atendido, se ficou alguma queixa.
E ali eu extraio coisas positivas e talvez negativas. Você melhora no atendimento, Exatamente. tem material para poder Exatamente. trabalhar em treinamento. É o meu melhor retorno, né? É o melhor depoimento que eu tenho. Olha, eu fui bem atendido, mas eu não achei o preço interessante e a gente vai conversar. Eu não entendi as explicações do atendente e a gente remarca para... Isso vem para um sistema depois para gerar dados. Sim, vem. A gente tem um controle de todo mundo que é atendido diariamente. Quem fechou o contrato e quem não Sistema fechou. para vocês de mercado? Sistema nosso. Legal. Sistema... Vocês desenvolveram para isso? A gente contratou uma empresa e ela desenvolveu exclusivamente para a gente. Legal. Então é um... De atendimento? Sim. É idêntico do INSS. Quando você vai no INSS, né, você sabe se você foi atendido ou se não foi atendido. Então é aquela ideia do atendimento. Então você chegou, Danilo chegou. Eu sei que o Danilo está sendo atendido. Né? É um sistema... Aí depois eu vou saber se o Danilo fechou o contrato ou se não fechou o contrato. Se não fechou, ele vai gerar uma lead. O seu nome e seu telefone. Não no mesmo dia, depois uns 2 dias, vai ligar. Ô Danilo, tudo bem? Foi bem atendido? Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa? Aí a pessoa pode ali dar uma abertura para você poder conversar ou não. Mas se der abertura, a gente vai entender ali. Se a gente pode ali ainda conversar com aquela pessoa. Ou, olha, não quero agora. Posso te ligar daqui a 3 meses? Pode. A gente tenta ali fazer um diálogo aberto e amigável com a pessoa. Se deixar à disposição para a pessoa ali ficar quando tiver vontade para vir conversar. Eu queria falar só com o doutor. Eu tenho uma agenda, né? Que eu faço questão de abrir um dia da semana para atender todo mundo. Então, qualquer pessoa que queira falar comigo, eu vou atender. Tanto para fechar contrato, tanto para tirar dúvidas, sugestões, reclamações, elogios. Né? Eu sempre fiz questão, né, de deixar aí um dia para eu poder atender aí esse meu público, essas pessoas que estão aí, meus clientes, né? Então, eu atendo assim uma vez por semana e às vezes eu abro até mais dias, dependendo da busca, né? Às vezes tem casos que requerem uma urgência, por questão de prazos, né? Mas eu me sinto bem, assim, pessoalmente, entender ali como é que está sendo o atendimento, o que a pessoa acha, né? Então eu sempre pergunto, né? Se está gostando, se não está gostando, se ela tem alguma sugestão. Então, e quando tem elogios eu repasso para a equipe, quando tem críticas eu vou apurar o que aconteceu para não deixar que isso mais aconteça e corrigir os erros. Então é o melhor depoimento que eu tenho, né? O meu próprio cliente ali sem filtro falando o que ele acha. Então, você acha que esse é o coração do escritório, é o setor coração, ou você acha que não, tem outros que também, ou seriam até mais, que requerem mais a sua atenção estando no nível estratégico? Eu acho que ali na minha estrutura, né, tem uma parte que seria ali eu estar ali pessoalmente ali junto, lidando com a maioria dos problemas, né? E a controladoria. A controladoria, para mim, é o coração ali, porque ele sabe de tudo que está acontecendo, né? Então, a controladoria controla todos os prazos, todas as reclamações, todas as sugestões, tudo é via controladoria. E também a telefonia receptiva, né? Então, também é o grande filtro de tudo. Então, eu sei tudo. Eu consigo ter um termômetro ali na minha mão com a telefonia e com a controladoria. Então, as pessoas ali se manifestam através da telefonia, através do WhatsApp, através de e-mail, através de ligação mesmo. Ali a gente vai conseguir identificar o que está acontecendo. E a controladoria faz essa parte mais sistêmica, né? De prazo, de cumprimento, de controle das atividades. Então, essas são ferramentas essenciais, né? E o staff, que é o gerenciamento aí, que também me dá aí suporte, né? Essas pessoas estão sob gerentes, né? Então, o gerente vai olhar a controladoria, o gerente vai olhar a telefonia, a gente tem um jurídico, né? Tem um jurídico 1, jurídico 2, né? Uma parte é mais administrativa, outra parte é só parte judicial, né? Tem uma coordenadora também que toma conta, tem coordenadores, tem assessoria
assessoria da diretoria também, que dá suporte, né? Então, eu tenho toda uma gama de uma estrutura, né, que me dá suporte, né? Então, é como um corpo, né? Um não funciona sem o outro, né? Mas a controladoria aí, ela tem um papel importante. Controladoria, telefonia, eles vão se integrando, né? O financeiro também, né? Um setor também que fica estruturado dentro da matriz também, né? Então, é o coração financeiro aí do escritório, né? Porque é ele que vai correr atrás aí de alguma inadimplência, é ele que vai fazer os contatos aí com os clientes, conforme forem saindo os pagamentos, né? Então tem todo um esforço aí também do financeiro, né? Também tem coordenadores também. Então todas essas pessoas fazem parte aí desse conglomerado, né? Que forma esse coração, né? Mas a controladoria, a telefonia são os termômetros, né? São os termômetros aí que a gente entende como é que as coisas estão caminhando. Legal, bacana, deu para entender bem. A controladoria é fundamental mesmo, né? É um ponto importante, porque o advogado não pode perder prazo, o advogado precisa garantir os protocolos e mais que isso, no nível que você está, precisa controlar volume, né? Entender Exatamente. em termos de volume, até para você saber se realmente as equipes estão com muito trabalho, se as equipes, de repente, estão com muita ociosidade, e para você ir fazendo, acho que esse equilíbrio aí, né? Pra realmente dar muito volume. Bacana. O comercial, você falou então que tem essa parte da recepção de documentos e você aproveita para fazer aí, quando liga para esse cliente no pós-atendimento, para fechar novos negócios. Você acha que essa é a estratégia principal? Imagina um advogado que está em casa agora e ele vive aquela dificuldade que a gente falou, ele está naqueles 80% que não consegue cliente. Eu digo para os advogados, e queria sua opinião e talvez até também uma dica sua, seguinte, se ele tem, sei lá, 10 clientes na base dele, liga para esses clientes, passa andamento do processo ainda que não tenha nada, mas gera oportunidade de comunicação. Se mostra nessa oportunidade um advogado combativo, um advogado que está lutando por ele. Seu processo ainda não saiu, mas eu estou aqui com ele, estou olhando, estou cobrando, então fica tranquilo. E aí você estabeleceu esse nível de confiança e você fala para ele, né, aproveitando a oportunidade. Queria te dizer que eu faço também o previdenciário, sei lá, se você é trabalhista, faço previdenciário, então se tiver alguém doente, precisar de um benefício, posso ajudar. E aí você aproveita ali naquela comunicação para fazer uma nova prospecção. Eu penso que é uma ação simples para o advogado aumentar o volume de clientes. Você acha que essa é uma ideia interessante? Você tem alguma outra ideia complementar para a gente compartilhar com o pessoal, Dr. Vladimir? Eu acredito que é uma ideia interessante, né? No meu início de carreira previdenciarista, uma das queixas que eu ouvi as pessoas reclamavam de colegas que não davam retorno. Então, fechava o contrato ali e... Nunca mais. Não, aí só lá na sentença, né? Que aí falava, olha, foi improcedente. Aí o cliente falou, mas vocês demoraram 8 meses, aí, né, ninguém nunca me ligou. Então, uma coisa que sempre a gente instituiu aí é dar satisfação para o cliente. Então, eu preciso estar cientificando o cliente aí e a oportunidade, né, de mostrar o trabalho da gente, mostrar o interesse pelo direito do cliente. Então, a gente liga para o cliente, explica, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, perícia negada, né, na justiça. Você tem que passar para o cliente, olha, o laudo foi negado, as suas chances são tais, mas dá para fazer um caminho paralelo aqui no INSS, a gente, né, vê se você agravou a doença. Então a gente consegue ali dar um retorno para o cliente e isso é muito positivo, porque isso é um fator que ele vai fazer uma propaganda sua, no sentido de falar, olha, o advogado é atencioso, ele é diligente, ele me passou o andamento do processo. Porque uma das queixas eu dei entrada e o advogado nunca me ligou. Então a gente tem essa questão aí de estar aí fazendo contato com os clientes. Essa parte comercial de documentos, a gente tem, ela é descentralizada. Então cada unidade faz a sua cobrança, né? Mas a gente tem essa equipe aí do ativo que dá um suporte, né? Quando o volume, a gente dá um suporte para a máquina não parar. Então, porque quando você fecha ali um determinado contrato,
às vezes o cliente não está com todos os documentos na mão, né? Então ele demanda, ele precisa de um relatório atualizado, tem as alterações da lei 14.331, então a gente precisa ali se adequar, precisa, então a gente, eu não posso ficar ali, né, segurando ali o direito dele, então a gente conversa com ele, tudo, tem algumas situações que o próprio escritório subsidia aí uma consulta médica, né, porque ele não tem como ele esperar, o direito dele não tem como esperar uma consulta pública daqui a 3, 4 meses para trazer um relatório atualizado. Então a gente, em algumas situações, o próprio escritório subsidia. Sim, fala, olha, eu vou aqui, a gente vê que a pessoa realmente ali, tem casos que são às vezes duvidosos, né? Mas tem casos que são ali latente, ali o direito, então a gente fala, ó, vai no ortopedista, o escritório vai subsidiar ali para você uma consulta, leva toda a documentação, leva os exames, né? E a pessoa a gente leva a documentação e o médico vai fazer de acordo com o que está ali, né? E às vezes ele tem um relatório, mas está desatualizado, é do SUS, não tem vagas, a gente não pode ali deixar o cliente ficar esperando toda essa situação. Então, em algum caso, a gente subsidia, fala, ó, não, a gente vamos resolver isso aqui. Porque a gente precisa ali discutir o direito dele, né? E ele não está sem condições, ele está sem dinheiro, está doente, às vezes está desempregado, tem família. Então a gente acaba fazendo, a gente ajuda também, a gente está aqui para ajudar, né? Não vamos, é uma luta que a gente está junto, né? Nós estamos com um cliente, né? Eu não posso falar, eu trabalho diferente, né? Não vou falar para o cliente, quando o senhor tiver, o senhor volta. Não, vamos tentar resolver, né? Eu peço prazo lá no fórum para você poder trazer mais documentos, mas a gente procura sempre ver o lado do cliente, o que a gente pode fazer para ajudar o cliente. Isso é uma missão minha, né? Uma coisa muito minha de falar, não, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, né? Para a gente poder, mesmo que a ação seja julgada improcedente, um laudo negativo, faz parte do jogo, faz parte. Isso aí isso é um risco, né? São os riscos que o escritório assume. É um risco nosso e está tudo bem. A gente vai seguir aí na luta para poder resolver aí essas situações que chegam ao nosso conhecimento. Boa, legal. Em termos de marketing, Dr. Vladimir, você também acho que tem focado aí na parte de marketing, né? Sim. Tem tido um olhar para marketing. Como é que tem sido o seu olhar aí para essa parte de marketing? O que você tem olhado? Quais estratégias você está mirando? O que você está entendendo que está fazendo sentido para você? Eu já percebi que tem muito retorno aí nas redes sociais, né? A questão do Instagram, Facebook também, né? Porque você tem focado mais Instagram e Facebook. A gente foca mais Instagram. E Facebook e Google, né? E Google. O Facebook é um público, os clientes previdenciários mais antigos, né? As pessoas que têm um pouco mais de idade, eles ainda são adeptos muito do Facebook. Então é um nicho bacana também a campanha do Facebook. A gente fez algumas campanhas do Facebook, também dá retorno. O Instagram também está dando bom retorno. Instagram, tem as campanhas do Instagram, né? E o Google Ads, né, que a gente tem inclusive aí especialistas que dão treinamentos, né? É um caminho... Terceirizado ou é interno orgânico o seu? O meu é terceirizado. Terceirizado. É, terceirizado. A gente não tem... Porque a gente precisa de uma assessoria personalizada, bem específica. Previdenciário, eu quero isso, eu vou fazer uma live assim... A gente vai dando ali os parâmetros e ele vai passando ali o conhecimento dele. Olha, isso aqui não é legal, isso aqui não ficou bom, essa mídia tá ruim, vamos melhorar isso aqui. Então é importante o advogado, se ele tiver condições, né, ou por ele mesmo, né, fazer um trabalho bacana na mídia, sempre tá divulgando o direito das pessoas, acompanhar as novidades, né. Então eu não acho interessante, né, ficar você repetindo temas que são assim muito básicos, né? Eu acho que tem que ficar sempre atento às novidades. Olha, novidade é uma estratégia. Novidade, sempre está acompanhando. Ó, o INSS mudou isso. Ó, a ação do Fundo de Garantia agora vai corrigir
pela inflação. Tem que estar atento, né? Eu acho que você perde, né, quando você fica falando só de carência, de qualidade de segurado. É um tema chato, né? Para nós não. Segurado. Então você tem que focar em assuntos que despertem ali uma curiosidade, né? Você tem que ter esse insight aí, né? Você não pode ficar batendo em assuntos assim que não atraiam clientes, né? Eu estou falando uma questão de marketing, tá? Então, se eu ficar falando de carência, não tem engajamento, né? Não, as pessoas que eu já percebi, eles têm primeiro ali um chamativo da foto, né? Do título, né? Se aquilo te chamar ali, você vai ler a legenda, né? Se for um assunto que não é muito interessante, né? A gente não... Já percebi que não tem engajamento. Então, determinados assuntos têm engajamento. Você colocou aquele assunto já... Então, acho que é importante o advogado perceber qual que é o assunto ali do momento ali que vai trazer um engajamento para ele. As novidades têm... Sim, as novidades, ou doenças ali, né, que teve alterações legislativas, doenças que isentam carência, né? Não falar de carência, falar daquela doença que agora está sendo ali contemplada como uma doença que é isenta de carência. Não ficar pondo rol, né? Em algum momento você pode pôr até como a título de conhecimento. Fala, olha, essa doença tal, essa lista aqui. A título de conhecimento, eu acho bacana também. Mas a título de estrutura de marketing, né? De você estar divulgando o seu trabalho com a intenção de trazer clientes para o escritório, tem que ser algo atrativo. Tem que ser algo, se não for atrativo... É difícil demais concorrer no Instagram, o Instagram ele não é uma ferramenta para conhecimento, ele é para entretenimento no geral. Sim, As pessoas que entram lá não entram para estudar, entram para passar o tempo. Diferente, sei lá, do YouTube, que você pode realmente falar, cara, quero aprender sobre carência. Aí... legal, sim. E aí você, no Instagram, trazer um conteúdo que mostra que você tem conhecimento e concorrer com aquele monte de entretenimento é um desafio muito grande. Você percebe isso? É um desafio muito grande. Não, porque o Instagram é algo assim, bem mais leve para diversão, para você ali fazer uma integração social com as pessoas, para você divulgar ali em muitas situações da tua vida, o que você faz, onde você passeia, o que você come, né? Situações diversas, né? Notícias. Então, se você colocar um tema previdenciário, que às vezes é um tema que normalmente não é muito conhecido pelas pessoas, né? O Instagram é uma ferramenta nova, né? Então, você está focando nela? Instagram? Faz mais ou menos um ano. Então, o Instagram tem bastante retorno quando você faz campanha. Não... Você coloca assim em campanha, não. Mas com impulsionamento, sim. Sim, porque você direciona. Que são aqueles... O que geralmente vem para você do Instagram, assim, que tipo de... Porque o previdenciário, ele tem públicos diferentes, né? Quando você fala de incapacidade, aposentadoria por idade, pensão por morte, são pessoas diferentes, né? Sim. O que você consegue atrair mais, assim, no Instagram, tipo de benefício? Mais benefício por incapacidade. Incapacidade, né? Incapacidade. É o que... Porque a comunicação está bem ligada à questão da incapacidade aqui, doença, né? Teve um estudo, uma estatística que foi feita, salvo engano, em 2021, que no ano de 2022 foram 5 milhões de perícias negadas. 5 milhões. É muita coisa. 2022, né? 21, 22. 5 milhões. Então é um nicho muito grande, né? Muita perícia negada. Não que necessariamente a gente vai ter êxito, né? Mas é um nicho grande que dá para explorar, né? Isso sim. Pode falar. E para você conseguir separar o joio do trigo? Porque eu imagino que é um desafio muito grande, né? 5 milhões de benefícios negados, deve ter muito ouro ali, muita pepita de ouro, muito caso que realmente gera resultado, mas também tem muita coisa que acho que não gera resultado. Para encontrar esses clientes nesse volume de leads que eu imagino que deve gerar para você? Eu não... Eu atendo todos, não faço filtro, né? Porque eu tenho o pensamento que quem vai dar
a primeira palavra é o perito judicial. E quem vai dar a última é o juiz, ou a turma recursal, ou um desembargador, né? Então, eu já peguei situações que a gente está atendendo a pessoa e a pessoa, olha, eu tô com uma dor assim, né? A gente fala, será que vai ter direito ao benefício, né? E deu certo. E tem situações mais críticas que você fala, não, isso aqui você pensa, não, isso aqui é grande causa, né, com essas patologias. Aí não dá. Então sempre eu falo, quando alguém, algum funcionário, doutor, fala, quem vai dar a palavra primeiro é o perito, né? Como o juiz não está adstrito ao laudo pericial, né? O juiz é que vai dar a palavra final, né? Mas eu sempre falo, deixa o poder judiciário se manifestar. Eu vou entrar com ação, me indignando ali contra o ato do INSS. Porque a gente tem relatos, né, de perícias, e algumas perícias o perito não deixa ali a pessoa mostrar toda a documentação, né? Tem alguns que fazem uma perícia ali mais completa e uma parte não. E a pessoa fala, doutor, mas ele não deixou nem mostrar, não deixou falar, né? Então, essa situação a gente vai levar para uma outra instância, que é a judicial, e eu sempre falo, mesmo com ali uma documentação fraca, falando, vamos deixar, porque o perito, nós entendemos que ele é capaz ali de identificar ali aquela situação, né? Só que nós conversamos aí a gente conversa com o cliente, né? Ó, sua perícia é dia tal, você vai levar a documentação assim, leva todos os exames, leva as receitas, tudo que você tiver, coloca em ordem cronológica, leva tudo, né? Para não simula. A gente, né? Eu sou sempre pela legalidade, não simula, não fica falando em nome de doença, fale dos seus sintomas. O que te impede de trabalhar? Né? Por que você não consegue trabalhar? Ele vai falar ali, você vai falar as queixas dele. Não é de você falar, eu tenho doença tal, não, ele quer saber sintomas, né? Às vezes a questão não está nem em si na própria patologia, está no efeito colateral da medicação que ele toma. Então ele tem um problema X e ele toma um determinado remédio. O remédio resolve aquele problema X, porém o remédio dá sonolência. Ele é motorista, né? Então o problema está resolvido, mas o remédio que ele está tomando impede de trabalhar. O que impede de trabalhar? Eu tomo isso, e me dá sonolência. Como é que eu vou trabalhar? Então é importante levar toda a medicação, levar todos os exames, né? Levar relatório, atestado, leva tudo que tiver. Além daquele que a gente já juntou ali na fase de instrução, na fase de perícia, ele vai levar novamente, a ver se tem elementos novos, né? Então a gente orienta dentro da legalidade. Eu tive uma situação muito engraçada, né? Eu não consigo esquecer. O cliente, ele falou, a gente orientou corretamente. Ele falou, nossa, doutor, dei um show lá. Eu falei, sério? Dei um show. Cheguei me arrastando pelas paredes. Nossa, vai dar certo. Sabe o que aconteceu? Negada a perícia. Perícia. Ele falou, nossa, doutor, dei um show lá. Nossa, me senti um artista, não sei o que, de interpretação. Cheguei me arrastando. Por favor, né? E eu sou contra qualquer tipo de simulação. Fala a verdade, ó. Pronto, não tem direito. Tá aqui, você tem direito sim. Seu sintoma te impede de você trabalhar, né? Temporariamente ou definitivamente, né? Então é isso, essa questão aí das perícias médicas, né? É uma questão importante. É um nicho. É ofício que você trabalha, não? Eu trabalho também muito com aposentadoria. Aposentadoria também. É mais ainda do que o auxílio-doença? Não, primeiro auxílio-doença. Primeiro auxílio-doença. Aí depois a aposentadoria, que tem muita aposentadoria negada. Tempo de contribuição. Muita coisa. Por idade. Os PVPs, a gestão da documentação, isso deve ser um desafio para vocês, hein? Também. De volume. Também. Porque geralmente as aposentadorias não estão prontas para conceder. Aí precisa preparar a documentação. Precisa. A gente, essa parte, a gente
O escritório só cobra do cliente. A gente não cobra. Não é a gente que faz, né? Porque poderia pegar uma procuração, entrar em contato com as empresas. Então a gente pede para o próprio cliente providenciar. Ele vai providenciar. Entendi. Mas a gente chega numa fase, Danilo, a fase que nós estamos, a maioria dos casos, ele já vem com a negativa. Então lá já tem no processo, já tem o PPP e não foi enquadrado por algum motivo. Então a gente vai analisa aquele PPP dentro da norma e dentro da jurisprudência, principalmente, e leva isso para o judiciário. Então, dificilmente a gente vai pedir aí para ele trazer um PPP, exceto quando a gente vai fazer uma aposentadoria para um cliente, eu quero aposentar. A gente fala, você vai trazer aqui o PPP dessa empresa e deixa ele buscar. E a gente não tem casos que a pessoa foi buscar e nunca mais voltou, desistiu, ou fazer. Não, normalmente a gente coloca ali o nosso serviço, o que a gente faz, né? A gente tem a questão do guichê virtual da OAB, que é uma coisa importante, é um diferencial, né? Para uma pessoa que não é divulgada. Então a gente fala, tem o guichê, eu posso conversar aí com o servidor do INSS, eu posso tirar uma dúvida, eu posso ali esclarecer ali uma documentação, né? Tentar entender uma exigência. Então esse é um diferencial que o advogado previdenciarista tem, que é o guichê virtual. Né? Então, Motiva mais perigo. Motiva mais. Tem a questão também do mandato de segurança, né? Quando o INSS não cumpre os prazos. Você tem bastante feito isso lá? Tenho sucesso, bastante sucesso. Aí o juiz andamento. Para dar andamento, ok? Porque eu tenho um engavetamento virtual também, né? Então você fica ali no análise, tá em análise. Aí você tem os prazos, né? Aí manda a segurança. Recurso, então, Ctrl-C, Ctrl-V. Sim, recurso perante a junta de recurso de previdência parado 1 ano, né? Mandato de segurança. Doutor, estou com esse recurso aqui, né? Então, mandato de segurança. O juiz determina para colocar em pauta para julgamento. Não dá, né? Então, os prazos têm que ser cumpridos. As pessoas não podem ficar aí dependendo da máquina, né? Porque tem uma carência de servidores. Essa questão aí da inteligência artificial também, ela tem consequências, né? Em algumas situações, é um triturador de direitos, né? Então ele lê ali, não deu, indeferiu. Indeferiu, é um programa que está indeferindo o teu benefício. Ou no compressor. Triturador de direitos, né? Aí você vai pedir a cópia do processo administrativo, você vai lá, não tem a contagem, né? Porque foi a máquina que indeferiu. Você não acha a contagem. Aí você tem que abrir uma tarefa para pedir a contagem. Aí não cumpre a tarefa no prazo, mandato de segurança. Então, assim, é batalha, né? É aquilo que fala, a advocacia não é profissão para covardes. Então você tem que ficar ali em cima, mandato de segurança, vai despachar com o juiz. Né? Às vezes você tem mandato de segurança, o processo fica parado no judiciário, você tem que ir lá também conversar com o juiz. Doutor, essa causa aqui... tá. Entendeu? Não, ativo. Tem que ser. Tem que ficar em cima. E a inteligência artificial, como é que você tem visto aí a inteligência artificial? Você falou dela no uso do INSS, né? Sim. Enquanto um triturador. Mas ela veio também aí, de alguma forma, mudando a nossa sociedade como um todo, né? Em todos os aspectos aí. Você tem olhado para a inteligência artificial? É algo que te preocupa, não te preocupa? Você acha que vai auxiliar? Não tem ainda nenhuma opinião formada? Como é que está a sua visão em relação a isso? Eu acho que em algumas áreas a inteligência ela é importante, né? Na área previdenciária, por exemplo, quando você dá entrada aí numa aposentadoria por idade, tem os requisitos, a gente consegue a concessão no mesmo dia. Então é importante, né? Tem idade, tem a carência, pronto, não tem necessidade de você ter um servidor, né? Me preocupa muito a questão, né? De quantas pessoas, né, vão ser substituídas pela inteligência artificial. Isso me preocupa, né? Essa questão aí realmente é preocupante, né? Porque em algum momento já li, né, até sentenças. A inteligência vai fazer a sentença. Então, eu acho que tem algumas coisas que tem que ter ali o caráter humano, né? De você pegar, você ler, não entregar isso na inteligência artificial. Então, eu acho que na parte jurídica é muito complicado.
né? Você analisar, valorizar provas. Como é que você vai fazer isso com uma inteligência artificial? Como é que eu vou identificar ali que um documento rural, ele tem ali um indício de veracidade? Como é que a inteligência vai fazer isso? Então, eu acho que para a área do direito, para algumas situações, facilita, né? Mas situações específicas de valoração de prova, como é que você vai valorizar um depoimento de uma testemunha com inteligência artificial? Não tem, você vai ter que ler, você ver se a pessoa mudou a feição, se a pessoa ficou nervosa, né? E alguma pergunta mais específica, né? Eu já participei de inúmeras audiências. Você vê que a testemunha... Tá mentindo. Exatamente. Tanto que a gente tem cuidado, né, de não levar testemunha que não conhece dos fatos. Né? Eu não preciso de volume, né? Eu preciso de qualidade. É preferível levar uma que testemunhe verdadeiramente aconteceu, né? Do que levar ali 3 para fazer volume. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial não tem condições de fazer esse trabalho. Ela consegue fazer um trabalho mais mecânico, no sentido, você preencheu aqui a carência, ele olhou, completou a idade, benefício concedido. Como é que ele vai valorizar, valorar ali a questão da documentação de uma união estável? Né? Ele vai identificar ali que o comprovante está no nome do fulano, o comprovante está no ciclano, que tem uma união estável, que tem uma dependência no convênio. Ele não vai fazer isso, né? Eu acho, né? Ainda mais que ele faz em milésimos de segundos, né? Você vê o chat GPT, você olha lá, você coloca qualquer frase e fala, me bole uma resposta para isso. Ele bola uma resposta ali, você fala, né? Teve um amigo aí do mestrado, ele falou, fui fazer uma prova na USP e colocaram ali uma inteligência artificial e mais alguns alunos, né? Para ver como é que a inteligência ia fazer. Ele acertou 9, a inteligência acertou 4. Caramba. Isso comparando com ele, né? Um cara super correto. Então, eu acho que ainda tem que evoluir muito, né? Tem que ser levado em consideração a condição humana, do nosso olhar humano sobre as coisas, né? Da gente valorar aquela coisa ou não. Não dá para deixar tudo na inteligência artificial. Eu, particularmente, eu não gosto, né? Eu não gosto na parte previdenciária. Eu ainda gosto daquele sistema antigo, né? Que o servidor vai pegar, vai analisar, fazer uma exigência ali, né? Eu acho que você vai fazer você vai dar entrada numa aposentadoria que tem vínculo trabalhista junto. Aí você vai juntar um processo trabalhista dessa idade no seu requerimento. Sabe qual vai ser a resposta? Vai ser indeferido. Ele não vai ver se no processo trabalhista se tinha ali início de prova material, né? Não é nada, não tem como, né? Então, daí é só retrabalho, né? Mas como a gente é obrigado a passar pelo INSS primeiro, para depois ir para o judiciário, a gente tem que submeter isso. Mas eu acho na área previdenciária a inteligência artificial um pouco complicada. Aí, né? Se eu fosse assim mais restrito, Essa interna da INSS, né? Não aposentadoria por idade, tem a idade, tem a carência, tá? Então aqui, mas assim, pensão para companheiro eu acho complicado, não aposentadoria por tempo de serviço, um período que tem especial no meio, né? E na sociedade em geral, a gente precisa tomar cuidado para a inteligência não tomar empregos aí de várias pessoas, né? É um sistema que não paga imposto, né? Então, assim... Mas eu acho que ela vai avançar, hein? Você acha que vai? Então agora tem um estudo para tributar inteligência artificial. Porque quando você tira, né, um trabalhador do mercado, vários trabalhadores, você está perdendo receita. Interessante. Perdendo receita. Então, assim, já tem um estudo que está sendo feito
para tributar, e inclusive foi uma matéria de estudo do amigo meu do mestrado, né? Ele fez um trabalho sobre a tributação da inteligência artificial. Já tem estudos já para tributar, porque não tem tributos, né? Então, e precisa de receita para o governo fazer precisa de receita, sem contar dos informais, né? Das pessoas que têm preconceitos, que não conseguem arrumar empregos. Eu fiz um trabalho, o meu trabalho de semestre foi a proteção dos transexuais, né? Que é um tema que eu gosto sempre de tratar, né? Que são as pessoas aí que acabam sendo aí, tendo problemas no INSS, né? Por causa da questão do gênero, né? Então, a pessoa muda de gênero e aí influencia na aposentadoria. Porque o requisito para mulher é um, o requisito para homem é outro. Então, a pessoa nasce homem e muda o gênero para mulher. E aí tem um problema no INSS. Porque no cadastro, lá quando ele fez a inscrição, está como homem. E ele mudou o documento para mulher. Então, vai ter problema para aposentar. A mudança de gênero influencia na aposentadoria dele, né? Então, isso é uma questão da aposentadoria. E tem a questão aí dos transexuais, né? De todo o preconceito para arrumar emprego, etc. e tal. E aí acaba diminuindo também a receita da Previdência, né? Então, assim, inteligência artificial, as classes menos favorecidas, as questões aí dos preconceitos, né? Então, assim, já está sendo aí divulgado nas mídias que aquela reforma da Previdência de 2019 já acabou o caixa, já está prevista uma nova revisão, uma reforma da Previdência. Já vai ter uma nova reforma. E isso, ouvi da boca do Dr. Miguel Orvati, que já estão começando a conversar, já estão falando que não tem mais dinheiro no caixa. Aquela revisão, a reforma de 2019, não resolveu. É um desafio para a vida. Sim, exatamente. Doutor Vladimir, vamos chegando já numa etapa final, o papo passa rápido aqui, né? Nossa, passou mesmo. A gente começa a conversar aqui, o tempo voa. Queria, antes do finalzinho, que você deixasse aqui para o pessoal algumas dicas, que assim, você já tem bastante experiência, já está bastante tempo no mercado, vive bastante coisa. O que você diria para você lá que estivesse começando, né? Então, você ali no início de carreira, começando ainda, o que você diria para você? Eu diria para esse jovem que está começando, esse advogado que está iniciando sua carreira, o que você acha que seria importante, o caminho que ele deveria seguir para alçar voos longos aí, ou voos altos? Sempre o recado que eu dou é sempre investir em conhecimento. Sempre investir em conhecimento. O conhecimento, ele vai te trazer frutos que são assim incalculáveis, né? Então eu sempre falo para os meus funcionários: invista em estudo, né? Você pode ser um empreendedor, você pode começar ali querer tocar sua advocacia sozinha, mas invista em estudos, cursos, né? Aprimoramento, pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Isso vai agregar um conhecimento que vai te trazer pessoas, né? Então, e você tem que utilizar isso aí para você poder trazer pessoas para você, né? Então, quanto mais conhecimento você adquirir, quanto mais conhecimento você demonstrar para o teu cliente, isso vai trazer consequências positivas para você. O teu próprio cliente vai falar: essa pessoa aqui é boa. E quando você vai num atendimento que alguém te indicou, esse doutor aqui é referência, você vai tranquilamente, e você comprovado essa informação, você vai fazer essa propaganda depois. Quando você tiver algum conhecido que está nessa situação, que você vai falar: olha, procura o fulano lá que o cara é bom. Então, assim, invista em conhecimento e sempre ter resiliência, né? Nunca desista, renasça ali das cinzas. Hoje não está bom, mas você vai ter que encontrar caminhos aí para poder trazer novas demandas para você. Importante, o network é importante, que eu dou dica para os para os advogados novos: se inscrevam aí nas comissões
de direito previdenciário, quem é da área previdenciária, aí nas seccionais da OAB. É um network muito importante, né? Então, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, se procure na OAB, quem é o presidente. Então, tem reuniões importantes, você conhece pessoas ali que vão te passar um conhecimento. A OAB ali acaba cursos de oratória, são coisas importantes, né? Oratória, de negociação. Então, tem ferramentas ali de treinamentos para audiências simuladas. Então, é uma coisa, faz parte aí dessa parte do conhecimento e tem a questão do network. Aqui em Santana, a gente tem, às vezes, reuniões, café com empresários aqui, na Associação Comercial de Santana. É uma coisa bacana, né? Porque quando você se reúne com empresários, olha, eu vou te oferecer aqui uma advocacia previdenciária, um outro colega pode te oferecer uma outra coisa, vocês fazerem parcerias. É importante aí para quem está começando, faça parcerias. Então, você tem um amigo que é criminalista, mas ele não mexe com o previdenciário. E vice-versa. Você abre a porta ali para ele, se aparecer alguma coisa aqui de previdenciário, você me passa. Se aparecer criminal aqui, eu te passo. Então, para quem está começando, é uma coisa que é custo zero. Né? Porque aí eles combinam algo, como é que vai ser essa parceria, mas para quem está começando é importante, né? É uma porta aberta, porque a gente quando está na faculdade, a gente ali estabelece vínculos de amizade, um vai para o tributário, um para o trabalhista, ele deixa a porta aberta, fala, estou nessa área aqui. Então, eu daria essa dica, fazer parcerias, investir em estudos, muita resiliência, muita força de vontade. Network. E se conseguir fazer campanhas aí de impulsionamento, tem campanhas que você paga aí R$10 por dia, né? Começa pequenininho, vai devagar, né? Tudo isso, vai ali, procura ali um nicho direitinho, arrume alguém para orientar, né? Como é que eu faço as campanhas no Google. E a questão aí que eu acho importante, essa questão de fazer parte das comissões, né? Do seu órgão de classe, que é a OAB, participa. É reunião uma vez por mês, você troca ideias com um colega previdenciarista, você vê ideias, o que está acontecendo, alterações, tem na parte legislativa, tem aí pessoas da área que são renomadas que vão lá dar uma palestra, você pode fazer perguntas, você pode esclarecer uma dúvida que você tem num processo. Então, eu acho muito importante, às vezes, numa palestra gratuita, você encontra uma pessoa renomada, fala, doutor, estou com um caso, você já esclareceu, você já matou um processo seu, né? Então, eu acho isso importante, né? OAB, resiliência, parcerias e a divulgação nas redes aí, para quem está começando agora, faz as campanhas, tem campanhas que você coloca um pouquinho, mas vai devagarzinho, que sim, vai dar resultado. Show de bola, show de bola. Anotou tudo aí, né? Dr. Vladimir, poxa, que honra tê-lo aqui conosco, compartilhando bastante conhecimento, bastante conteúdo. Obrigado mesmo por ter vindo para cá, ter compartilhado um pouquinho aí da sua experiência com o pessoal do Previcast, mostrado um pouco, né, como que é aí esse malabarismo de gestão que não é fácil, né, não é fácil para advogado, mas também não é nada do outro mundo, não. Tem que ter um pouquinho de ação, coragem, né, e ir para cima. Obrigado mesmo. Viu? Eu que agradeço aí, Danilo, você falou uma palavra importante, ter ação, né? Se você não ter ação, ficar parado, nada acontece na tua vida, né? Exato. Então, te agradeço aí pela oportunidade, adorei ter participado, aprendi com você também, você é um cara com bastante experiência, bastante sucesso aí, te desejo aí também que traga mais pessoas aqui no Previcast, e eu acho que é uma ferramenta importante aí para os colegas que estão começando, para pegar dicas dos advogados mais experientes, né? A gente tem muita gente boa, já vi que tem perito, tem aí... citando a doutora Viviane, que é especialista em cálculo, tem vários colegas aí sem nenhum, não vou falar nomes que eu vou acabar esquecendo, né? Mas tem muita gente boa, tá bom? Parabéns aí pelo trabalho, muito sucesso aí para você e para tua equipe. Eu que agradeço. Ó, a gente conversou aqui com médico perito, servidor do INSS, procurador federal Miguel Orbach, conversamos com o juiz federal, desembargador, cara, tem uma galera. Então, pessoal, deixa o card aqui, maratona que vocês vão adorar. Doutor, obrigado você de casa. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta o que você achou do episódio. Eu achei fantástico. Doutor, obrigado. Obrigado, viu? Forte abraço a todos aí.
aproveite aí que esse material é muito rico. Tá bom. Obrigado, doutor. Valeu. Tá joia, abraço, de bom.